Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós damos continuidade à nossa análise do livro A Vida Intelectual de Sertilanges. Nós já analisamos o conceito, o que é a vida intelectual, e agora nós podemos tratar um pouco sobre a ideia de vocação, de saber como é que se dá o nosso conhecimento para sabermos se somos realmente pessoas que estão destinadas a viver uma vida intelectual, né? Então eu vou falar justamente sobre isso, né? Como saber se essa é a minha vocação, se a vida intelectual é realmente algo que eu tenho que buscar para a minha vida. O Sertilange ele define muito bem o que seria alguém que busca uma vida intelectual. É aquele que dedica o seu tempo, pelo menos parte do tempo do seu dia, a um trabalho intelectual, ou seja, a buscar realizar um trabalho que irá contribuir para a história da humanidade. E nesse meio tempo a pessoa vai se desenvolver intelectualmente, ela vai produzir coisas que são benéficas tanto no âmbito intelectual quanto no âmbito moral, enfim, no âmbito da escrita. A ideia central do intelectual é que ele tem uma vida destinada a trabalhar justamente com esses aspectos que são mais abstratos. Existem outros profissionais, outras atividades que são também igualmente, né, que são interessantes para a humanidade, mas aqui o intelectual está dedicado a especificamente trabalhar com aspectos do intelecto. Então, por isso o nome intelectual, né? Aquele que trabalha com o intelecto, aquele que trabalha com as atividades da mente. E existem outras vocações, né? Como eu já mencionei no vídeo anterior, a vocação quanto àqueles que estão trabalhando no esporte, a vocação daqueles que são, por exemplo, no âmbito da saúde, médico. Existem várias outras profissões que a pessoa se dedica e que aquilo ali é a vida dele, né? E que não há problema algum, cada pessoa tem uma forma de viver a vida e a vida intelectual é uma delas, né? É uma vida específica e que o Sertilanges tenta explicar aqui justamente no seu livro A Vida Intelectual. Então é bem interessante que podemos observar que é uma vocação que vai designar os que pretendem fazer o trabalho intelectual à sua vida, ou porque dispõe de um tempo quando ele trabalha, né? Então, se você trabalha, seja em qualquer profissão, né, e você tem um tempo livre, aquele seu tempo que você utiliza para se educar, para se aprimorar intelectualmente e também para realizar o seu trabalho, que esse seria o seu trabalho intelectual, a sua contribuição para a história da humanidade. Então, não necessariamente é alguém que vive só de leitura ou alguém que é acadêmico, né, no âmbito das universidades. É alguém que dispõe de tempo e entende que aquilo ali é sua vocação. Então você pode ser aí alguém que trabalha no ramo das construções, você pode ser alguém que trabalha no ramo do comércio, você pode ser alguém que trabalha como dentista, por exemplo, médico, advogado, e ter ali o seu tempo separado para a sua vida intelectual. Então é um termo bem amplo, mas nós temos que saber se nós realmente temos essa vocação, porque muitas pessoas acham que a plena busca do conhecimento ela seria a vida intelectual, quando na verdade todos nós, todos os seres humanos, estão interessados em saber mais, em se desenvolver intelectualmente. Isso não quer dizer que você irá viver uma vida intelectual. A vida intelectual é um passo adiante, né? Ou seja, você tem esse interesse que todos os seres humanos têm de conhecer mais, de aprender, de se desenvolver intelectualmente, mas você vai um pouco além, você quer produzir algo e através dessa produção você se desenvolve também. Então, por isso que há um diferencial da vida intelectual para aqueles que buscam apenas o conhecimento. E aqui, no próprio livro de Sertilanges, ele vai falar sobre isso, né? Tal orientação, no caso, a orientação para a vida intelectual, deve ser precedida de maduro e longo exame. Então, você tem que raciocinar se realmente você quer essa vida intelectual, ou se você é apenas um curioso, ou se você realmente tem aí essa vocação que está destinado a isso, né? E um indício claro de que você tem essa vocação é que você assiste esse canal, né? Que é voltado para justamente esses assuntos. Então, é um indício de que você está buscando, que você está querendo se aprimorar no conhecimento e você quer buscar uma vida de estudos aprofundados, quer se desenvolver nisso e realizar algo que seja bom para a humanidade. E ele continua: a vocação intelectual é como as demais vocações, está inscrita nos nossos instintos, nas nossas capacidades, e eu não sei que entusiasmo interior sujeito ao exame da razão. Então, cada vocação ela tem aí as suas próprias
propriedades, né? Está dentro do nosso ser mesmo. É como se tivesse o chamado, né? Como se tivesse algo ali que nós não podemos fugir disso. Está realmente nos direcionando a isso. As nossas disposições são como as propriedades químicas que determinam para cada corpo as combinações em que pode entrar. Não é coisa que se dê, vem do céu e da natureza primeira. O ponto está em ser dócil a Deus e a si próprio, depois de ter escutado essas duas vozes. Então, segundo os Sertilanges, a vocação é algo que não tem uma explicação é, tão lógica, tão racional. É algo como um amor de verdade, né? Algo que vem de Deus e que é algo que está no nosso próprio instinto. Então, é algo que você não consegue explicar de onde é que vem necessariamente, mas você tem essa vocação. Assim como as várias outras vocações que existem, né? Assim compreendida, a máxima de Israel, fazei o que vos agrada, contando que isso verdadeiramente vos agrade, encerra profundo sentido. Então, para saber se você tem uma vida intelectual, segundo os Sertilanges, você tem que saber se você gosta disso. Se você sente um determinado prazer em estar nesse âmbito de busca de conhecimento, aprofundamento nos estudos, se você quer contribuir com algo, se você quer aprender a se desenvolver, você está nesse caminho da vida intelectual e, portanto, você pode entender como sendo a sua vocação. O gosto que se encontra em correlação com as tendências íntimas e com as aptidões é esplêndido juiz. São Tomás, afirmando que o prazer qualifica as funções e pode servir para classificar os homens, deve naturalmente concluir que o prazer também pode trair as nossas vocações, mas é mister esquadrinhar até as profundidades em que o gosto e o ardor espontâneo se encontram com os dons e a providência de Deus. Então, se você sente prazer, se você gosta de ler um bom livro, né, um livro clássico, se você gosta de ler um bom livro que vai te aprofundar, e através desse livro você vai se desenvolver como ser humano, você vai se tornar uma pessoa melhor, é um forte indício, né? Porque os livros eles são os objetos que retêm ali o conhecimento, né, de gerações, e através do livro é que você irá ter acesso a esse conhecimento. Muito embora também existam palestras, existem documentários, mas o livro é meio que um símbolo, né, do intelectual, porque justamente durante séculos foi a forma como nós encontramos de disseminar o conhecimento, ultrapassando o tempo, né? Então é interessante dizer isso. Se você gosta de estudar história, por exemplo, né? Se você está no âmbito da vida intelectual, você naturalmente gosta, por exemplo, de estudar a história, porque é imprescindível a todo ser humano compreender e entender as razões de por que ele está em determinada época e o que aconteceu anteriormente, antes dele. Esse é um trabalho que é interessante. Não quer dizer necessariamente que todo mundo que é da vida intelectual tem que necessariamente gostar de história, mas é o indício, né? O fato de você gostar de história é o indício. Ou se você gosta de filosofia, né, teologia, que são temas aí que normalmente quem não tem vocação intelectual não gosta muito. Então é meio que essa compreensão, é a questão do gosto. Se você sente prazer, é um gosto genuíno, né? Não é simplesmente um prazer temporário que você está ali simplesmente para sentir uma determinada emoção e depois você larga. É algo que você irá consumir constantemente, que você irá atuar nisso e que você realmente gosta. Então você chega do seu trabalho, né, trabalhou durante o dia todo e você abre um livro ali, vai fazer um estudo, vai fazer anotações, vai escrever um artigo, um trabalho. Isso é uma demonstração clara de que você está no caminho aí da vida intelectual. Num caso particular mesmo, eu, por exemplo, né, as pessoas que me conhecem pessoalmente são meio assim, né? Quando eu gosto de um tema, quando eu estou estudando um tema e eu gosto desse tema, simplesmente meu mundo para. Eu fico naquele tema até desenvolver ali um grau de aprofundamento, né? Às vezes eu gosto tanto de uma coisa, né, que eu estou estudando, tanto de um tema, que eu fico ali sem mesmo comer mesmo. Eu fico o dia inteiro e à noite se deixar, sem dormir, sem comer, eu fico fissurado mesmo, né? E porque justamente eu gosto daquilo. Lógico que às vezes isso é um exagero, né? Nós não podemos viver a vida dessa forma sempre, mas em determinados momentos é uma demonstração clara de que é um gosto alto, intenso, né? E as pessoas podem medir isso, né? Se você realmente gosta de estudar, você gosta de buscar conhecimento, e se você realmente gosta de se aprimorar,
não necessariamente só com os livros, né? Mas se você gosta, por exemplo, de assistir palestras, se desenvolver assistindo vídeos, tudo isso é indícios de que você está nessa vida intelectual, né? Então, para compreender, o intelectual ele tem o gosto necessário pelo intelecto, pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, quer desenvolver algo que seja produtivo e através aí disso nós podemos verificar que o seu tempo está ali dedicado a isso. Então, se você separa um tempo da sua vida para isso, para se dedicar ao estudo, para buscar se desenvolver, é um indício claro de que você está na vida intelectual e que você tem essa vocação. Então, faça esse exame de consciência, esse exame de pensar sobre sua vida, se você gosta realmente disso, né? De lidar com temas, por exemplo, muito intensos, temas muito aprofundados da humanidade, né? Temas filosóficos, temas teológicos, temas que são interessantes, não apenas no âmbito da filosofia e da teologia, mas que, se você gosta de tratar sobre a literatura, tratar sobre a arte, compreender a ciência também. Então, tudo isso são temas que você irá se desenvolver no âmbito do intelecto e que você realmente gosta disso. Uma forma de você compreender, por exemplo, que se você gosta dessa vida intelectual, é quando você está na roda de amigos ali, né? Se você sai com seus amigos e aí surge aquela conversa sobre um tema desse, né? Um tema relativo a um livro, relativo a um tema intelectual, e você gosta de ficar conversando sobre isso, você gosta de trocar essas ideias e aprender mais com as pessoas que sabem sobre esse determinado tema. Então esses são indícios aí de que você está na vida intelectual. Então o gosto é um forte indício da vida intelectual. Agora, se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar história, de estudar temas de aprofundamento, se você simplesmente se sente atraído por outros fatores, né? Então, necessariamente você não tem a vida intelectual. Você tem aquela vida que você está buscando que não é aqui dentro desse meio. Então, como eu mencionei, na vida intelectual, ela pressupõe o gosto, né? O Sertilanges, ele coloca que se você está tendo um certo prazer nisso, você terá então um bom juízo. Esse juízo é justamente essa vocação que está determinada com aquilo que te agrada. Então, se te agrada essa vida de estudos, se isso faz com que você se sinta melhor, com que sua vida tenha uma qualidade, né? Porque tem gente que entende que a vida não tem qualidade se você se dedica aos estudos. Tem gente que entende que estudar não é a prioridade, estudar não é o que ela gosta de fazer. Ela prefere fazer, por exemplo, dança, ela prefere, por exemplo, fazer atividades musicais. São atividades também que desenvolvem o intelecto, sim, mas não são atividades voltadas para a vocação intelectual necessariamente, né? Então é bom a gente entender essas diferenças, né, de atuar com a atividade intelectual, com atividades que vão necessariamente usar da sua mente, usar do seu intelecto, com a vocação intelectual, que é algo que está direcionado à sua vida, à sua ocupação do seu tempo, e que você realmente tem ali um prazer, tem ali um gosto de fazer aquilo. Isso é a vocação intelectual, que você direciona a sua vida, e especialmente a esses objetivos aí. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Para saber se você tem uma vocação intelectual, faça esse teste. Pense se você gosta realmente disso. E se você gosta, lógico que você está no caminho certo aqui no canal 3 Vias, que nós iremos tratar sobre vários assuntos, né, dando dicas de livros que você pode ler, que são interessantes, dentre outros vídeos que irão apresentar temas que são do seu interesse. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.